Olá, oitavo ano. Vamos iniciar a nossa correção. Correção essa que vai tratar da página 15 e a correção ela será feita em cima da inspiração do iluminismo em relação aos Estados Unidos e, consequentemente, à sua independência. Então, nós vamos corrigir a letra A e B, vou fazer a leitura do texto, fazer os devidos comentários e você pode ir tentando fazer as outras atividades relacionadas ao tema, claro, mediante as aulas, na medida que vão acontecendo, porque depois, na volta, no modelo presencial, todas as correções que não estão sendo, que não entram no modelo online, eles com certeza serão feitos e revistos na sala de aula e dando os devidos comentários. Nesse momento, a gente procura sempre pegar o que nós consideramos como parte principal do tema em questão, para fazer um comentário, fazer colocações importantes e transformar a correção também numa forma de sistematizar e de guardar mais ainda a aula que já aconteceu no momento da videoaula, né? Então, nesse momento, entra um caráter de correção, mais uma correção comentada, explicada e também ampliando o conhecimento, utilizando do espaço e utilizando, portanto, desse mecanismo. Eu tenho aqui já as duas respostas, mas eu vou fazer a leitura do texto e, obviamente, da pergunta, para que a própria resposta ela possa ter um entendimento melhor. Diz assim, trata-se da atividade 2, nós estamos na página 115, e na apostila diz o seguinte: leia o texto a seguir e responda às questões. De muitas formas, o texto constitucional é inovador. Começa invocando o povo e falando dos direitos inspirados em Locke. A nação americana procurava assentar a sua base jurídica na ideia de representatividade popular, ainda que o conceito de povo fosse, nesse momento, extremamente limitado. Por que o autor afirma que o texto da Constituição norte-americana é inovador? Em quais aspectos ele era diferente da maneira como a maior parte das nações se organizava politicamente naquela época? Então, vamos lá. Nós temos aí duas perguntas para poder fazer os devidos comentários. Bem, primeiro, então, na resposta ele diz assim: o texto da Constituição estadunidense, dos Estados Unidos, foi considerado inovador para a época, pegando, né, aquele contexto. Então, ele já foi inovador para a época, por aquele recorte histórico colocado. E ele também é inovador em que pontos de vista? Primeiro, na questão da realidade, porque os Estados Unidos ele era uma colônia, então é algo extremamente inovador, porque a independência não é a independência de um país que já existia, não. Os Estados Unidos era uma colônia, era exatamente a independência para se tornar um país. Então, pegando essa autonomia, essa força e essa luta para se chegar nesse objetivo, ainda não se tinha visto no restante das colônias pela América. Por isso que ele traz essa questão inovadora, pelo fato de uma colônia se rebelar, obviamente, com os critérios dos mais válidos possíveis. A gente viu que, pela tributação, pela exploração que a Inglaterra estava exigindo da sua colônia, então, motivos justificados não faltavam. Então, a inovação está nesse sentido, nessa tomada dessa decisão, nessa coragem de enfrentar um país que extremamente militar, do ponto de vista militar, muito mais organizado, com muito mais armas, mas mesmo assim eles lutaram até chegar no seu objetivo. E a outra questão é relacionado à própria Constituição, que garantia a liberdade, que garantia a democracia, coisas que eles já estavam construindo nas assembleias. Lembra que na aula as decisões elas não eram tomadas no individual. Eles se reuniam nas igrejas, transformavam as igrejas em grandes centros
decisórios, e aí, dentro dessas igrejas, as decisões políticas, as decisões de conduta, de convivência, do caminhar, né, porque eles estão somente entre eles, e eles, os primeiros que chegaram lá, né, enfrentaram todas as adversidades climáticas de uma série de coisas, então, eles acabaram ganhando essa autonomia, né, e essa autonomia se fazia necessário para poder sobreviver em um local de grandes desafios, que foi a ocupação das 13 colônias do que viria a ser, portanto, os Estados Unidos. E na letra B, ele diz assim, virando a página aqui, ele diz assim: porque o autor afirma que o conceito de povo era extremamente limitado na nação norte-americana. Por que se limita o conceito de povo? Ele diz aqui, porque ele desconsiderava grande parcela da população. Obviamente, nós estamos falando dos escravizados e a questão indígena, que nos Estados Unidos, de fato, ficou a segundo plano. Então, ela, apesar, em tese, ter toda essa garantia de liberdade, essa garantia do convívio das regras sociais, essa carta ela não atendia a todos e não atendia aqueles que já estavam trabalhando lá. Por que não atendia? Porque, principalmente nas colônias do Sul, a manutenção do sistema de escravismo, que, quando a gente fala no sistema, é na questão de você trazer africanos para compor essa mão de obra, principalmente na agricultura sulista norte-americana, a lei ou a Constituição pós-independência, essa parcela da população não foi atendida, não foi atendida e não foi agraciada. E os nativos, também numa condição até pior, porque se aqui, só um exemplo, no modo comparativo, se aqui os nativos, alguns deles, depois, né, bem depois, passaram por um processo de catequização, e aí, obviamente, o resguardo à vida, eu falo depois porque a catequização começou antes, mas a exploração do trabalho só deixa de acontecer no nativo aqui no Brasil quando eu tenho a exportação de mão de obra africana. Então, os nativos eles acabaram sendo incorporados nessa perspectiva católica de catequizar. Já nos Estados Unidos, não. Não teve conversa, houve de fato essa separação e não houve a anexação desses nativos na condição de cidadão, portanto, norte-americano, agora sim de um país que acabara de nascer no século XVIII. Tudo bem? Paramos por aqui e até a nossa próxima correção. Muito obrigado.